A preservação do meio ambiente alimenta um mercado que arrecada bilhões de dólares. A compra de créditos de carbono, uma espécie de compensação pela emissão de poluentes, atrai cada vez mais empresas. Mas pesquisadores alertam para o risco de se eleger um único vilão para o desenvolvimento sustentável. É o que você vai ver na nossa reportagem especial de hoje. A maior parte das pessoas não percebe quanta energia é necessária para manter os confortos contemporâneos, nem de quantos resíduos poluentes são gerados cada vez que uma máquina é ligada. Preste atenção a alguns exemplos. Quem roda 16 km de carro por dia lança 750 kg de CO2 por ano na atmosfera. Para voar entre São Paulo e Rio de Janeiro, um avião produz 2 toneladas de gás carbônico. Para cada folha de papel que é fabricada, 6 gramas de CO2 se desprendem das chaminés das indústrias. Não é por acaso que, para os que acreditam que o carbono controla o clima no planeta, o consumismo é o grande vilão das mudanças climáticas. O desperdício que nós temos de água, o desperdício que nós temos de recursos naturais, metais, madeira, etc. e tal, é enorme. Embora não haja ainda um consenso da ciência, a hipótese do aquecimento global já provocou mudanças políticas importantes ao redor de todo o planeta. Os países que assinaram o chamado Protocolo de Kyoto, que está em vigor há 7 anos, criaram metas muito rigorosas para regular as emissões de CO2. Quem não cumpre essas metas fica obrigado a adquirir créditos de carbono. Isso vale para todos os segmentos da atividade econômica. Empresas brasileiras não estão obrigadas a cumprir essas metas, mas muitas, como esta grande indústria de papel e celulose, foram compelidas a aderir para assegurar acesso ao mercado europeu. A empresa calcula exatamente quanto em emissões de carbono cada produto equivale. No ano passado, a empresa comprou 30 toneladas em créditos de carbono para se ajustar aos padrões dos clientes europeus. A consultora ambiental diz que foi um ótimo negócio. Tem muito cliente olhando para isso. Transformar lixões em aterros sanitários e queimar o gás metano ou utilizá-lo para outros propósitos, como a produção de energia elétrica, por exemplo, é que gera os créditos de carbono, títulos que são negociados no mercado secundário das bolsas de valores. Ou seja, o que gera os créditos é sempre uma mudança feita por uma empresa ou por um governo em benefício do meio ambiente. Para quem compra, os créditos de carbono equivalem a uma espécie de autorização para poluir, além dos limites máximos permitidos. No ano passado, o mercado do carbono girou 150 bilhões de dólares ao redor do mundo. É um mercado ainda pequeno, que a crise europeia ajudou a fazer minguar ainda mais nos últimos meses. E que, em vez de crescer, está diminuindo de tamanho. A tonelada de carbono, por exemplo, já chegou a valer mais de 40 dólares. Hoje, não vale 10% disso. No dia 12 de junho, a Prefeitura de São Paulo realizou o seu segundo leilão de créditos de carbono aqui na Bolsa de Mercadorias e Futuros. A comemoração ao final do leilão não aconteceu por acaso. Na última vez, não apareceu nenhum comprador. Desta vez, houve pelo menos 3 ofertas. Já quanto ao preço, esse título perdeu o valor. Por outro lado, o guru dos céticos brasileiros denuncia que muita gente está ganhando dinheiro graças a normas que foram adotadas em função de falácias científicas. É assim que ele qualifica a polêmica dos CFCs, por exemplo, aqueles gases que eram usados em refrigeração e que foram banidos porque supostamente destruíam a camada de ozônio, injustificadamente, segundo o professor Luiz Carlos Molion. Depois ficou muito claro que foi porque os CFCs, os compostos clorofluorocarbono, não pagavam mais royalties, direitos autorais, e tinham que ser eliminados para dar lugar a compostos novos, entre aspas, que passaram a receber direitos autorais e assim transferir recursos de países pobres para os países ricos que detêm as patentes. E você pode acompanhar a nossa série também na internet. É só acessar band.com.br/Jornal da Band. A preservação do meio ambiente alimenta um mercado que arrecada bilhões de dólares. A compra de créditos de carbono, uma espécie de compensação pela emissão de poluentes, atrai cada vez mais empresas. Mas pesquisadores alertam para o risco de se eleger um único vilão
para o desenvolvimento sustentável. É o que você vai ver na nossa reportagem especial de hoje. A maior parte das pessoas não percebe quanta energia é necessária para manter os confortos contemporâneos, nem de quantos resíduos poluentes são gerados cada vez que uma máquina, a empresa comprou 30 toneladas em créditos de carbono para se ajustar aos padrões dos clientes europeus. A consultora ambiental diz que foi um ótimo negócio. Tem muito cliente olhando para isso. Transformar lixões em aterros sanitários e queimar o gás metano ou utilizá-lo para outros propósitos, como a produção de energia elétrica, por exemplo, é que gera os créditos de carbono, títulos que são negociados no mercado secundário das bolsas de valores. Ou seja, o que gera os créditos é sempre uma mudança feita por uma empresa ou por um governo em benefício do meio ambiente. Para quem compra, os créditos de carbono equivalem a uma espécie de autorização para poluir além dos limites máximos permitidos. Da ciência, a hipótese do aquecimento global já provocou mudanças políticas importantes ao redor de todo o planeta. Os países que assinaram o chamado Protocolo de Kyoto, que está em vigor há 7 anos, criaram metas muito rigorosas para regular as emissões de CO2. Quem não cumpre essas metas fica obrigado a adquirir créditos de carbono. Isso vale para todos os segmentos da atividade econômica. Empresas brasileiras não estão obrigadas a cumprir essas metas, mas muitas, como esta grande indústria de papel e celulose, foram compelidas a aderir para assegurar acesso ao mercado europeu. A empresa calcula exatamente quanto em emissões de carbono cada produto equivale. No ano passado, o mercado do carbono girou 150 bilhões de dólares ao redor do mundo. É um mercado ainda pequeno, que a crise europeia ajudou a fazer minguar ainda mais nos últimos meses. E que, em vez de crescer, está diminuindo de tamanho. A tonelada de carbono, por exemplo, já chegou a valer mais de 40 dólares. Hoje, não vale 10% disso. No dia 12 de junho, a Prefeitura de São Paulo realizou o seu segundo leilão de créditos de carbono aqui na Bolsa de Mercadorias e Futuros. A comemoração ao final do leilão não aconteceu por acaso. Na última vez não apareceu nenhum comprador. Desta vez, houve pelo menos 3 ofertas. Já quanto ao preço, esse título não é ligado. Preste atenção a alguns exemplos. Quem roda 16 quilômetros de carro por dia lança 750 quilos de CO2 por ano na atmosfera. Para voar entre São Paulo e Rio de Janeiro, um avião produz 2 toneladas de gás carbônico. Para cada folha de papel que é fabricada, 6 gramas de CO2 se desprendem das chaminés das indústrias. Não é por acaso que, para os que acreditam que o carbono controla o clima no planeta, o consumismo é o grande vilão das mudanças climáticas. O desperdício que nós temos de água, o desperdício que nós temos de recursos naturais, metais, madeira, etc. e tal, é enorme. Embora não haja ainda um consenso, para quem compra, os créditos de carbono equivalem a uma espécie de autorização para poluir além dos limites máximos permitidos. No ano passado, o mercado do carbono girou 150 bilhões de dólares ao redor do mundo. É um mercado ainda pequeno, que a crise europeia ajudou a fazer minguar ainda mais nos últimos meses. E que, em vez de crescer, está diminuindo de tamanho. A tonelada de carbono, por exemplo, já chegou a valer mais de 40 dólares. Hoje, não vale 10% disso. No dia 12 de junho, a Prefeitura de São Paulo realizou o seu segundo leilão de créditos de carbono aqui na Bolsa de Mercadorias e Futuros. A comemoração ao final do leilão não aconteceu por acaso. Na última vez não apareceu nenhum comprador. Desta vez, houve pelo menos 3 ofertas. Já quanto ao preço, esse título perdeu o valor. Por outro lado, o guru dos céticos brasileiros denuncia que muita gente está ganhando dinheiro graças a normas que foram adotadas em função de falácias científicas. É assim que ele qualifica a polêmica dos CFCs, por exemplo, aqueles gases que eram usados em refrigeração e que foram banidos porque supostamente destruíam a camada de ozônio, injustificadamente, segundo o professor Luiz Carlos Molion. Depois ficou muito claro que foi porque os CFCs... Tal diz que foi um ótimo negócio. Tem muito cliente olhando para isso. Transformar lixões em aterros sanitários e queimar o gás metano ou utilizá-lo para outros propósitos, como a produção de energia elétrica, por exemplo, é que gera os créditos de carbono, títulos que são negociados no mercado secundário das bolsas de valores.
Ou seja, o que gera os créditos é sempre uma mudança feita por uma empresa ou por um governo em benefício do meio ambiente. Para quem compra, os créditos de carbono equivalem a uma espécie de autorização para poluir além dos limites máximos permitidos. Da ciência, a hipótese do aquecimento global já provocou mudanças políticas importantes ao redor de todo o planeta. Os países que assinaram o chamado Protocolo de Quioto, que está em vigor há 7 anos, criaram metas muito rigorosas para regular as emissões de CO2. Quem não cumpre essas metas fica obrigado a adquirir créditos de carbono. Isso vale para todos os segmentos da atividade econômica. Empresas brasileiras não estão obrigadas a cumprir essas metas, mas muitas, como esta grande indústria de papel e celulose, foram compelidas a aderir para assegurar acesso ao mercado europeu. A empresa calcula exatamente quanto em emissões de carbono cada produto equivale. No ano passado, é enorme. Embora não haja ainda um consenso da ciência, a hipótese do aquecimento global já provocou mudanças políticas importantes ao redor de todo o planeta. Os países que assinaram o chamado Protocolo de Quioto, que está em vigor há 7 anos, criaram metas muito rigorosas para regular as emissões de CO2. Quem não cumpre essas metas fica obrigado a adquirir créditos de carbono. Isso vale para todos os segmentos da atividade econômica. Empresas brasileiras não estão obrigadas a cumprir essas metas, mas muitas, como esta grande indústria de papel e celulose, foram compelidas a aderir para assegurar acesso ao mercado europeu. A empresa calcula exatamente quanto em emissões de carbono cada produto equivale. No ano passado, a empresa comprou 30 toneladas em créditos de carbono para se ajustar aos padrões dos clientes europeus. A consultora ambiental diz que foi um ótimo negócio. Tem muito cliente olhando para isso. Transformar lixões em aterros sanitários e queimar o gás metano ou utilizá-lo para outros propósitos, como a produção de energia elétrica, por exemplo, é que gera os créditos de carbono, títulos que são negociados no mercado secundário das bolsas de valores. Ou seja, o que gera os créditos é sempre uma mudança feita por uma empresa ou por um governo em benefício do meio ambiente. Os compostos clorofluorocarbono não pagavam mais royalties, direitos autorais, e tinham que ser eliminados para dar lugar a compostos novos, entre aspas, que passaram a receber direitos autorais e assim transferir recursos de países pobres para os países ricos que detêm as patentes. E você pode acompanhar a nossa série também na internet. É só acessar band.com.br/Jornal da Band. A preservação do meio ambiente alimenta um mercado que arrecada bilhões de dólares. A compra de créditos de carbono, uma espécie de compensação pela emissão de poluentes, atrai cada vez mais empresas. Mas pesquisadores alertam para o risco de se eleger um único vilão para o desenvolvimento sustentável. É o que você vai ver na nossa reportagem especial de hoje. A maior parte das pessoas não percebe quanta energia é necessária para manter os confortos contemporâneos, nem de quantos resíduos poluentes são gerados cada vez que uma máquina... A empresa comprou 30 toneladas em créditos de carbono para se ajustar aos padrões dos clientes europeus. A consultora ambiental... A preservação do meio ambiente alimenta um mercado que arrecada bilhões de dólares. A compra de créditos de carbono, uma espécie de compensação pela emissão de poluentes, atrai cada vez mais empresas. Mas pesquisadores alertam para o risco de se eleger um único vilão para o desenvolvimento sustentável. É o que você vai ver na nossa reportagem especial de hoje. A maior parte das pessoas não percebe quanta energia é necessária para manter os confortos contemporâneos, nem de quantos resíduos poluentes são gerados cada vez que uma máquina é ligada. Preste atenção a alguns exemplos. Quem roda 16 km de carro por dia lança 750 kg de CO2 por ano na atmosfera. Para voar entre São Paulo e Rio de Janeiro, um avião produz 2 toneladas de gás carbônico. Para cada folha de papel que é fabricada, 6 gramas de CO2 se desprendem das chaminés das indústrias. Não é por acaso que, para os que acreditam que o carbono controla o clima no planeta, o consumismo é o grande vilão das mudanças climáticas.
O desperdício que nós temos de água, o desperdício que nós temos de recursos naturais, metais, madeira,